Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Esta será a 9ª aula e vamos continuar falando sobre este assunto crucial para o movimento curvilíneo, que é a descrição do movimento através de vetores. Estamos estudando vetores. Agora falaremos sobre componentes de um vetor. Vamos seguir o livro. Consideremos o vetor V, representado na figura 3-9. Então, aí na figura tem um vetor, né? Essa figura aqui. Tem um vetor aí, né? Vamos ver o que o livro diz. Tracemos, a partir da origem O do vetor, os eixos perpendiculares OX e OY. São os eixos cartesianos. Da extremidade de V, tracemos uma perpendicular sobre OX, né? Essa perpendicular aqui, ó. Assim, estamos projetando o vetor V sobre o eixo AX. E obtemos o vetor Vx, mostrado na figura. Este vetor Vx, denominado componente do vetor V, segundo a direção do eixo AX, portanto, a componente de um vetor, segundo uma direção, é a projeção ortogonal do vetor naquela direção. Do mesmo modo, podemos obter a componente de V sobre o eixo AY, que é essa aqui, ó. Projetando-o sobre este eixo. Esta componente VY também está mostrada na figura 3-9. Então, como diz o livro, Vx e Vy são denominadas componentes retangulares do vetor V, né? São projeções sobre os eixos cartesianos. É como se você tivesse, por exemplo, uma lâmpada. Imagine uma lâmpada assim, ó. Por exemplo, você pega uma luz, uma lâmpada, e incide essa luz desta maneira aqui. O que você vai ver sobre o eixo Y vai ser a sombra do vetor. Essa sombra vai aparecer aqui embaixo, aqui. Entendeu? Aí a sombra, se você tiver uma lâmpada aqui, né? Nessa direção da seta, se você iluminar o vetor, ele vai aparecer a sombra no eixo X, vai ser o Vx. Agora, se você fizer de forma semelhante, assim, ó, você pega uma lanterna, uma lâmpada, ilumina o vetor V nessa direção aqui, segundo essa seta aqui. A sombra do vetor V sobre o eixo Y vai ser essa componente aqui. Então, assim que nós classificamos um vetor em duas dimensões, com a sua sombra sobre o eixo X e a sua sombra sobre o eixo Y. Ok, continuemos. Observe que V é a resultante de Vy e Vx. Lembre-se da regra do paralelogramo e, portanto, o vetor V poderá ser substituído pelas suas componentes retangulares, né?
Então, Vx aqui mais Vy aqui Vx mais Vy é igual a V, né? Então, a soma vetorial não é a soma algébrica somente. Estamos falando de soma vetorial. A soma vetorial entre a componente x e a componente y dão o vetor V. Assim, ao determinarmos as componentes retangulares de um vetor V, encontramos dois vetores Vx e Vy que, em conjunto, podem substituir o vetor V. Agora, né, já sabemos que isso é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica. Vamos entender como matematicamente nós fazemos a soma a vetorial. Não é algébrica, vetorial. Lembrando que em um triângulo retângulo temos as relações seno é igual a cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa e o cosseno sendo o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, vamos ver que seno do ângulo vai ser Vy dividido por V, e o cosseno do ângulo vai ser Vx dividido por V. Assim, Vy vai ser igual a V seno θ e Vx vai ser igual a V cosseno θ. Muito importante guardarmos essas relações, né? Iremos usar nos exercícios. O livro vai trazer exercícios, exemplos aqui, vamos ver. Estas relações nos permitem calcular os valores das componentes Vx e Y quando conhecemos o módulo do vetor e o ângulo que ele forma com o eixo OX. Por outro lado, se conhecermos os valores das componentes Vx e Vy, o módulo do vetor V poderá ser obtido pelo teorema de Pitágoras. De fato, no triângulo AOB, teremos V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Né? Para ficar melhor, né? Para nós aprendermos, né, como resolve, entendermos exercícios práticos e amadurecer estes conceitos, nós precisamos sempre de exemplos e exercícios. Vamos ver o exemplo 2. Consideremos um corpo que sofre um deslocamento D de 100 km, formando um ângulo de 30 graus com a direção oeste-leste, como mostra a figura 3-10 ao lado. Então, se trata desta figura aqui. Consideremos o eixo OX dirigido para o leste e o eixo OY para norte. Calcular as componentes de x e de y deste deslocamento. Né? Vamos usar nossa luz, né? Nossa lanterna,
apontar a lanterna para cá e vamos ver que vai dar uma sombra aqui embaixo. Essa sombra é a componente x, né? E se nós pegarmos a nossa lanterna e apontarmos nessa direção aqui, né, nós vamos ter uma sombra no eixo y, e essa sombra vai ser a componente y deste vetor D. Ok? Projetando o vetor D sobre OX e OY, encontramos as componentes dx e dy, como mostra na figura. Dx aqui, dy aqui. Os valores destas componentes serão obtidos pelas relações, como vimos anteriormente, dx é igual a d cosseno θ e dy é igual a d seno θ, onde θ é igual a 30 centímetros e d é igual a 100 quilômetros, como foi dado, né, as informações do enunciado do problema, né, a distância 100 quilômetros e o ângulo 30 graus. Então, o ângulo 30 graus e distância 100 quilômetros. Bom, aqui, né, a princípio não vamos decorar isso, mas será necessário para o PISM e para o Enem saber este ângulo aqui, ângulo cosseno de 30 e o seno de 30, né? O cosseno de 30, vamos ver aqui, é assim, ó. Aqui tem a circunferência, né? Vou fazer maior. Né? Nós temos a circunferência aqui, né? Deixa eu ver onde eu posso fazer isso. Aqui, ó. A circunferência assim, né? Assim, assim. Cosseno é aqui, seno é aqui. Né? Então, 30 graus é um ângulo aqui assim, né? Cujo cosseno vai ser raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e o seno, né, vai ser meio, né? Vai ser meio. Então, como diz o livro aqui, né? O seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. São valores que são necessários memorizar. Então, D vai ser 100 vezes raiz de 3 sobre 2, que é 0,87 dx. E dy vai ser igual a 100 vezes meio, né, que é o seno de 30 graus. Então, dx é igual a 87 quilômetros e o dy é igual a 50 quilômetros. É só fazer essas operações aqui que nós conseguimos calcular o valor dessa componente aqui e o valor dessa componente aqui. Tudo bem, gente? Né? Então, é necessário saber isso daí, né? Para a prova lá, que o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. Né? Vamos continuando. Observe que quando o corpo sofre o deslocamento considerado, ele se afasta da origem, deslocando-se um tanto para leste e um tanto para norte. As componentes indicam estas quantidades, portanto, os resultados dx é igual a 87 km e dy igual a 50 km indicam que, em virtude do deslocamento, o corpo se deslocou
Ah, isso aqui é muito importante, essa interpretação, hein? Muito importante fazer a interpretação. Que dx é igual a 87 km e dy é igual a 50 km. O que isso significa? Que ele caminhou, né, nessa direção 50 km. E que nessa direção aqui, ele caminhou 8... Não, nessa aqui 50 km. Não, nessa aqui na direção x, 87 km e na direção y 50 km. Ok, gente? Agora aqui temos exercícios de fixação, né? E espero que vocês tentem fazer. E caso vocês tenham dúvidas, é só me perguntar, né? É importante aprender através de exercícios. Não tentem somente decorar a matéria. É melhor aprender através de exercícios, né? Vocês vão errar, claro. É humano errar. Mas devemos sempre continuar tentando, certo? Ok. Agora vamos falar sobre vetor velocidade e vetor aceleração. Conforme mostrado na seção 3.1, a velocidade é uma grandeza vetorial. A aceleração também, como veremos a seguir, é grandeza vetorial. Entretanto, até agora não nos referimos ao caráter vetorial dessas grandezas, porque tratamos apenas do movimento retilíneo. E para esse estudo é suficiente conhecer o módulo da velocidade e da aceleração. Então, gente, quando o movimento é retilíneo, somente precisamos saber da grandeza do módulo, né, e da unidade, do número e da unidade, quando o movimento é retilíneo. Contudo, quando o movimento é curvilíneo, o móvel muda de direção. Ele muda de direção, né? Ele faz curva. E é por isso que nós estamos estudando vetores, para classificar essa mudança de direção, esse movimento em curva, é necessário descrever através de vetores. O vetor velocidade. Consideremos uma partícula descrevendo uma trajetória curva, como na figura 3-11, figura ao lado aí. Tá vendo aqui? Temos aí a velocidade instantânea é representada em cada ponto da trajetória por um vetor tangente a ela. Então, nós temos uma trajetória curva. Não há nenhum ponto de reta aí, somente curvas. Então, numa trajetória curva como esta aí, a velocidade instantânea é representada pela tangente da curva. Para estudar um movimento como este, é necessário considerar o caráter vetorial da velocidade. Isto é, devemos definir o vetor velocidade v em cada instante. Já vimos no capítulo anterior como se calcula o valor da velocidade instantânea, né? Então, nós já estudamos isso. Nós já estudamos como se calcula o módulo, a magnitude da velocidade instantânea. Este valor é o módulo do vetor velocidade. A direção de v é tangente à trajetória no ponto que a partícula ocupa no instante considerado e o seu sentido é o sentido do movimento da partícula naquele instante. A figura 3-11 aí mostra o vetor velocidade traçado em diversos instantes do movimento.
Observe que, conhecendo o vetor v em um dado instante, conhecemos o valor da velocidade instantânea, a direção do movimento naquele instante e também o sentido instantâneo do movimento. Agora vamos falar de uma coisa interessante aqui, chamada de aceleração centrípeta. Consideremos agora uma partícula descrevendo uma trajetória curva, de tal modo que o valor de sua velocidade permaneça constante. Veja, a velocidade está variando somente em sentido, direção e sentido. Direção e sentido. Tá? Ela não está variando em módulo. Veja o que o livro falou. Uma partícula descrevendo uma trajetória curva de tal modo que o valor de sua velocidade permaneça constante. Quer dizer, ela varia em direção, mas a velocidade permanece constante. Imagina um satélite em torno da Terra. A velocidade dele é constante, mas o sentido, a direção, né? Quer dizer, o sentido nem tanto, porque ele está indo num sentido só. É a direção que varia, né? Uma hora ele está indo para frente, outra hora ele está voltando, porque ele está fazendo uma curva o tempo todo. Vamos ver a figura aí. Nesse primeiro momento, a direção é assim, ó, para cá. Agora, nesse segundo momento, a direção muda. Agora ela está para cá. Entenderam? A velocidade continua a mesma, mas a direção mudou. Então, a direção do movimento muda, mas o valor dela não. O valor da velocidade. Embora o módulo da velocidade seja constante, a direção, né? Então, o livro está falando assim, a direção do vetor está variando. Mais uma vez, o módulo está constante, o módulo da velocidade é constante, mas a direção varia. A direção da tangente à curva varia. Como vimos no capítulo anterior, quando o módulo da velocidade varia, existe uma aceleração que caracteriza esta variação. Do mesmo modo, quando a direção da velocidade varia, para caracterizar esta variação, definimos uma aceleração denominada de aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, ela não varia o módulo da velocidade, ela varia somente o sentido, a direção da velocidade. A aceleração centrípeta é um vetor perpendicular à velocidade dirigida para o centro da trajetória. Centrípeta significa que aponta para o centro. Esta aceleração, em virtude de ser perpendicular a v, costuma também ser denominada aceleração normal, que ela está no sentido normal. Eu gosto de chamar aceleração centrípeta. Você pode chamá-la de aceleração normal. Portanto, sempre que variar a direção do vetor v, teremos uma aceleração centrípeta. Então, se houver variação de direção, vai haver aceleração centrípeta. Na figura 3-12, mostramos o vetor AC em 2 pontos da trajetória. Na seção seguinte, veremos como se calcula o módulo da aceleração centrípeta. Agora, a aceleração tangencial é bem diferente. Essa daqui, ela varia o módulo. Vamos lá. Na figura ao lado, suponhamos que um automóvel entre em uma curva com uma velocidade cujo módulo está crescendo. Então, gente, o livro vai trazer isso aí. A aceleração tangencial
ela varia o módulo, ela varia a magnitude da velocidade. A aceleração centrípeta, ela varia somente a direção, entendeu? Quem causa mudança de direção na curva, ao fazer uma curva, é a aceleração centrípeta. Agora, quem varia o módulo é tangencial. Suponhamos que um automóvel entre em uma curva com uma velocidade cujo módulo está crescendo. Podemos dizer que este automóvel possui duas acelerações. A aceleração centrípeta, pois a direção de V está variando, e além disso, uma aceleração denominada aceleração tangencial, que caracteriza a variação do módulo. Então, a aceleração centrípeta caracteriza a variação da direção e a aceleração tangencial caracteriza a variação do módulo. Então, muito importante esses conceitos aí, hein, gente? A aceleração tangencial é um vetor na mesma direção de V, e cujo módulo é aquele que você já aprendeu a calcular. A aceleração tangencial é igual a ΔV sobre ΔT. O sentido da aceleração tangencial, AT, será o mesmo de V. Será o mesmo da velocidade. Se o movimento for acelerado, e contrário se o movimento for retardado. Observe na figura 13 os valores AC e AT em um determinado instante do movimento. Então, em resumo, podemos dizer que, sempre que variar a direção do vetor velocidade de um corpo, este corpo possuirá uma aceleração centrípeta. Sempre que variar o módulo do vetor velocidade de um corpo, este corpo possuirá uma aceleração tangencial. Então, esse resumo aqui é importantíssimo. Variou o módulo, aceleração tangencial. Variou a direção, aceleração centrípeta. Ok, pessoal? Então, vamos encerrar esse vídeo. Façam exercícios, é muito importante fazerem exercícios. Não adianta nada aqui eu ficar falando o tempo todo o que é uma coisa, o que é outra. Vocês têm que fazer o exercício, tentem, errem, acertem, mandem as dúvidas para mim ou para o monitor e nós vamos debater os exercícios, ok? Então, bom estudo para vocês, pessoal. Até a próxima!